Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao podcast do Age Free World, o espaço onde a gente derruba as barreiras da idade e mostra que o verdadeiro valor está no que você faz, independentemente da sua idade. Lembrando que etarismo é o nome que se dá para o preconceito contra pessoas na base da idade. Lembrando também que tem muito coroa que tem preconceito com gente jovem. E particularmente hoje nós vamos falar com uma fera que é bastante jovem. Exatamente. Eu sou o Fábio Betti. E eu, Fernando Blanco. Hoje, então, a gente vai conversar sobre segurança psicológica, um tema que até virou lei recente, lei número 14831, que criou um certificado Empresa Promotora de Saúde Mental. E será que segurança psicológica e saúde mental é a mesma coisa? Olha aí, já vamos apimentando aqui a nossa conversa. E para abordar esse tema, a gente trouxe a Gisele Calef, que é uma psicóloga com experiência corporativa e que se atirou de cabeça no tema da segurança psicológica para falar, nos ensinar, nos atualizar sobre esse tema tão importante. Seja muito bem-vinda, Gisele. E aí, trazendo aqui então o nosso tema, segurança psicológica nas empresas, mito ou realidade? Olha que boa chamada! Em primeiro lugar, bom dia, boa tarde, né? Esse podcast está sendo ouvido aí em todo o Brasil. Eu sou a Gisele Calef, a Gi, é um prazer enorme estar aqui com vocês. Agradeço o convite, fico muito lisonjeada de poder discutir isso sem barreiras de idade. Essa é uma prosa importante no mundo corporativo, mas para além dele, viu? Então, gostei da sua provocação, é mito ou realidade? Essa já é uma pergunta para começar a responder, como é que é, Fábio? Ou é Já só a sua chamada? Parece que é um tema que não para de pé, né? Assim, no aspecto assim, parece que as empresas não conseguem, de alguma forma, equacionar esse tema minimamente, para que as pessoas realmente consigam trabalhar de maneira saudáveis mentalmente. Então, por isso que a gente brincou aqui, é mito ou realidade isso? Será que isso é uma falácia? Será que é tipo mais uma, desculpa a expressão aqui em bom português, uma bullshitagem, é mais um greenwashing? Né? Eu acho que já começamos trazendo a pimenta aqui. E como a gente sabe que você é uma especialista nisso, né? Fala, vamos começar trazendo a perspectiva também da Gisele, né? Quando ela olha para isso, o trabalho que ela faz, o quanto de verdade as empresas realmente estão preocupadas em desenvolver um clima que seja minimamente seguro para que as pessoas possam expressar, para elas poderem se sentir bem, poder desempenhar os seus papéis. Quando a gente fala sobre o fato da segurança psicológica estar em explosão no mercado, está pipocando, assim como a gente viu com DI, demais temas, e ESG, eu vejo com bons olhos e acho que a gente até tem uma evolução se comparado ao passado, onde a gente sequer tinha esses temas colocados à mesa. Uma outra coisa que eu vejo quando você pergunta é mito ou realidade, a gente tem muita pressa para que as coisas sejam colocadas nas organizações e pressa para que elas parem em pé. Quando a gente fala de segurança psicológica, de diversidade ou de demais temas que requerem profundidade, que mexem na dinâmica organizacional, na raiz da cultura, nos valores de uma empresa, é muito mais fácil você vender que você faz, que você tem isso, que você tem grupo de afinidade, que você tem práticas na sua gestão de segurança psicológica, porque não existe uma cultura de segurança psicológica, a gente vai discutir aqui. E ela é um processo vivo e contínuo, porque à medida que entra gente, sai gente, processos organizacionais, música, as empresas são vivas, as coisas levam tempo para serem maturadas. Então, a gente tem a mania de querer colocar uma palestra pontual, de querer fazer uma ação, falo aqui de saúde mental. A gente vai discutir a diferença de saúde mental e segurança psicológica, mas quando a gente fala de saúde mental, vamos fazer alguma coisa no Janeiro Branco, nós estamos em janeiro, vamos fazer uma ação em setembro amarelo. Quando a gente fala de saúde, como cultura saudável, né, uma cultura corporativa saudável, é muito além de uma ação pontual, de lacinho no peito, de palestra pontual, e a segurança psicológica também tem essa necessidade de profundidade, de sustentação. Então, quando a gente fala do mito, o mito eu enxergo que, por muitas vezes, ele passa por esse caminho do mito, à medida que a gente está preocupado com o tema que está em alta e pado, de falar sobre ele, dizer que a empresa tem ele para vender alguma coisa, do que investimento sério em fazer com que a empresa, de fato, seja promotora de uma gestão que favoreça um ambiente para ter conversas difíceis, para assumir erros, para lidar com problemas e desafios, até porque
A gente fala tudo isso com muita também simplicidade e facilidade, mas nós sabemos que é bem complexo praticar tudo isso. Então, eu acho que tem empresas sérias que estão fazendo isso, tem empresas que estão fazendo como, né, igual no ISD, a questão do greenwashing, que estão vendendo e aí entram para o caminho do mito. Mas eu entendo que tudo aquilo que é profundo, que é importante, depende de tempo de maturação. E a gente está falando desse tema muito superficial. Uhum. A gente está, né, divulgando ele na crista da onda. Aqui na minha empresa tem, como se fosse quase um artigo de onboarding. Aqui eu tenho no meu kit. Aqui nós temos segurança psicológica. Cara, a coisa vai muito além de dizer como você disse que você tem, o que você tem aí? Como é que é o seu ambiente? Quais são as suas práticas? Quais são os seus processos? Como os diretores falam dentro de uma sala, junto com outras pessoas de outros cargos numa reunião? Quantas pessoas falam? E quem são as pessoas que falam? Tem uma série de dinâmicas para a gente investigar quando a gente pergunta, aqui tem segurança psicológica? Quando alguém falar que tem, eu pergunto, você está falando de quê? Quando você diz que tem. Gisele, eu estou entrando no 42º ano de carreira. Você não era projeto de gente quando eu nasci. Quando eu comecei a trabalhar, perdão. E eu tenho uma carreira em vida corporativa, né? E eu posso dizer, afirmar sem qualquer dúvida, que nos anos 80, quando eu comecei, nos anos 90, o ambiente de trabalho era muito mais duro no sentido clássico. Grosseria, xingamento, palavrão, soco na mesa, literalmente. E a gente meio que entendia que era assim. Alguns não davam muito certo, pessoas mais sensíveis, mas a maioria tocava o barco. Aquela frase assim, ele é escroto, mas é só na hora do trabalho, ele é gente boa, putz, é normal. Então isso era normalizado. O que acontece? Vem todo um trabalho das organizações de respeito, não pode xingar, não pode falar isso, pode falar aquilo, papapá, 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 e as pessoas estão muito mais doentes hoje do que ficavam lá atrás. Há mais ou menos 10 anos, entrou no vernáculo corporativo a expressão mimimi. Ah, isso é mimimi, essa geração é mimimi. E eu também achava. Afinal, eu, coroa, dando e tomando porrada de boa, e aí diz, ai, ui. Hoje, eu entendo perfeitamente por que o momento de hoje, com toda essa aura de respeito, adoece mais as pessoas do que adoecia na minha época. E de mimimi não tem nada. Está muito mais difícil, muito mais incerta a carreira, a perspectiva de carreira e de vida do que era lá atrás. Né? Então, assim, eu estou jogando para ti uma percepção de um ponto, né, de referência que eu tenho, que nem o Fábio, porque o Fábio ele empreende desde novinho, e você, e eu tenho essa perspectiva de ver que num momento de vida da história do capitalismo muito mais abrutalhado, adoecia menos, e hoje, que é onde as pessoas são mais educadas, vamos chamar assim, adoece-se muito mais. Como é que você vê isso? Fê, honestamente, quando a gente fala que adoecia menos e adoece mais, eu não sei, olhando em números de fato, o quanto a gente tem de absenteísmo, né, ou de afastamento ligado ao trabalho, as doenças do trabalho em outro período, se comparado a esse. A gente fala, olha, olhando dados contra dados, a gente tem um cenário muito pior, até porque a gente pode entender que algumas doenças do passado, psicossomáticas, poderiam estar no físico, mas poderiam ter uma referência emocional do trabalho reconhecido como o tripalium, né, a nomenclatura do significado do trabalho em termos de sofrimento. Eu acho que esse trabalho, de alguma forma, adoecia as pessoas, mas ele adoecia e as pessoas somatizavam e afastavam de formas que as pessoas não entendiam que aquilo vinha de um sofrimento daquele ambiente. Hoje isso ficou muito mais esclarecido, de que esse trabalho o trabalho de forma geral em maioria das empresas é adoecedor, de que a dinâmica de trabalho não é saudável, e tem se falado de doença mental, obviamente
isso vem se atualizando, inclusive, na medicina, com o DSM, com os CIDs relacionados às doenças do trabalho, e o Ministério também trazendo isso, agora classificando até o burnout, entrando na lista como doença do trabalho. Então, a gente vê um avanço em termos do reconhecimento do adoecimento no campo do trabalho. Mas eu não sei se ele está maior hoje ou se ele só está diferente. Com relação ao campo da forma de agressão que leva ao adoecimento, eu entendo que a gente tem a gente sai de uma cultura do Lobo de Wall Street, onde a gente achava sedutor o cara ser agressivo e acabar tendo aquela cultura machista e acho que a gente glamorizava muito isso, e os filmes mostravam aquele período ligado até ao sucesso do líder muito macho alfa, né? E a gente via até, obviamente, menos figuras femininas nesse papel. E a gente foi romantizando esse papel, tanto que muita gente não saiu desse personagem de que eu tenho que ser o cara que, né, eu não posso ser muito... Não posso ser sensível, não posso ser bom ouvinte, porque vão pisar em mim, porque eu tenho que... Ainda mais se estiver num cargo de C-level. Então, eu vejo esse personagem que foi transitando e trazendo esse modelo que a gente vê hoje, e esse modelo foi agora para uma coisa um pouco mais pasteurizada, porque existe um modelo passivo-agressivo, né? E isso é também sobrecarregado com as estruturas enxutas, com pouco headcount, com a pressão de metas, pouco faturamento, os resultados cada vez mais apertados. Então, acho que a gente vem migrando de um perfil de um lobo selvagem no ambiente capitalista para um cara que eu digo, né, uma pessoa que pode ser de qualquer gênero, um pouco mais passivo-agressivo, mas que usa desse mesma forma de apertar as pessoas, pressionar as pessoas. A briga do poder nunca mudou, a gente só está mudando o fantoche ou o chapéuzinho de lugar. Uma hora ele é mais do estilo Marlboro, né? Daquela época que a gente via esses tipos de personagem que a gente endeusava. Hoje eles estão talvez parecem mais fofos, Fer, mas não necessariamente são mais conscientes de seu papel enquanto gestores. E essa dinâmica, talvez, tem um livro do Patrick Lencioni que eu gosto muito, que ele fala sobre a liderança, talvez a harmonia artificial que a gente vive, mais pasteurizada, talvez mais fingida em termos de liderança, seja mais esmagadora do que aquela, em algum momento, agressiva, mais diretiva. Então, eu acho que a gente tem essa transição, e eu tenho a expectativa, porque eu não sou aquela que taca pedra nas gerações que estão chegando, que a gente vai sair dessa fase de limbo que a gente está, de que a gente não é mais o agressivo direto, em alguns casos a gente até para o perfil ideal de liderança, para o novo. Acho que a gente vai migrar para uma liderança mais consciente. Mas como disse o Fábio no começo da pergunta, mito ou realidade, a gente vai ter que continuar se aprofundando e tá muito disposto a olhar para dentro, encarar nossos monstros. Essa é uma conversa talvez milenar, né? Porque a gente está longe de encarar as nossas sombras, né? E o poder é o que direciona o mundo corporativo. Agora, Gisele, uma coisa que observo no meu trabalho como consultor, trabalhando sobretudo com times de liderança, eu vejo um grande descompasso entre a evolução das relações de trabalho e a evolução da sociedade. Então, quando chega uma nova geração para o mundo do trabalho, ela chega e ela se choca, porque as relações de trabalho não evoluíram na mesma velocidade que as relações na sociedade. Exemplos muito simples. Eu trabalhei durante bastante tempo com comunicação e as redes sociais existem o quê? Já, Orkut, o quê? Uns 20 anos? Mais ou menos. Anos 2000, provavelmente. Anos 2000. Né? Então, assim, existem há 20 anos. A comunicação dentro das organizações ainda é centralizada. Primitiva. É primitiva. Então, da porteira para fora, não existe mais porteira, mas como se fosse da porteira para fora, eu tenho uma comunicação totalmente distribuída, todo mundo é fonte de informação, para o bem ou para o mal, né? E dentro de casa eu tenho uma concentração, relações entre as pessoas. Na nossa sociedade, o jovem, ele não quer mais se sacrificar pela organização para conseguir chegar em algum lugar. E as carreiras nas organizações ainda estimulam o super-herói, aquele que fica até mais tarde, aquele que se sacrifica de verdade pela organização. Porque quem está no poder ainda são as pessoas que tiveram essa história.
Então, eu acho que a segurança psicológica também é afetada por esse descompasso, porque se eu estou numa sociedade que, em certo sentido, evoluiu para relações mais fluidas, nem sei se a palavra é respeitosa, né, mas certamente mais fluida mais líquidas também, né, mas relações que não estão só baseadas em comando e controle, em manda quem pode, obedece quem tem juízo, porque até pais e filhos têm essas dificuldades hoje, né, quando a gente olha a educação, e vou numa organização onde ainda se configura esse tipo de cultura, claro que eu vou sofrer mais. Então, acho que os jovens, não sei se a grande vítima hoje da segurança psicológica são as pessoas mais jovens, eu não saberia dizer isso, né, mas certamente eu observo o jovem sofrendo muito, por estar vivendo num mundo que ele não consegue se encaixar, e aquela pessoa que é mais velha, que está há muito tempo vivendo nesse mundo, ela não sabe como se comportar, ela até sonha com esse mundo que o jovem eventualmente sonha também, mas ela não tem referencial, nós não temos referenciais. Esse é um bom ponto, Fábio, esse empobrecimento dos nossos referenciais. E quando você fala das relações terem mudado, a comunicação, quando a gente vai falar de segurança psicológica, a gente vai falar de renúncia, entre aspas, de poder, deshierarquização, que quando você fala de abertura para discussão de erro, como é que um gestor coloca o erro dele na mesa? Para você fazer isso, você tem que abaixar a ego, você tem que negociar com a questão do poder, e o quanto que você, nessa estrutura, o controle é importante, porque para você construir esse ambiente de segurança psicológica, a gente tem, segundo a teoria da Amy Edmondson, aí, que é engenheira, ela não foi pioneira, o William Kahn veio antes, mas ela foi a grande acho que grande divulgadora do tema com os estudos que ela fez. Tem 7 elementos que proporcionam segurança psicológica, por exemplo, a aceitação da diversidade, a forma de lidar com o erro, como a gente pede ajuda, apreciação, mas tudo isso depende deste eu que negocia com essas coisas que a gente não quer renunciar, com o fato de eu me vulnerabilizar e assumir meu próprio erro, com o fato de eu ceder ao poder. Então, está todo mundo querendo o ambiente, mas não está negociando com as suas questões internas. E aí, já e a saúde mental, onde que entra nisso? A saúde mental, ela é um construto individual, como que eu estou, como é o meu bem-estar interno, referente ao que eu atravesso no meu dia a dia, as minhas dinâmicas de relacionamento. E o que é a segurança psicológica? Ele é um construto coletivo. É a crença compartilhada que eu tenho de percepção de como é que eu reajo junto às pessoas que fazem parte do meu time, o quanto eu estou seguro para me vulnerabilizar, para errar, sabendo que eu não vou ser punido e retaliado. Então, assim, se eu não estiver bem comigo em termos de saúde mental, provavelmente eu não vou ser promotor de um bom ambiente e vou ser o quê? Adoecedor. Aí a gente diz que a segurança psicológica ela é um protetor de saúde mental, porque à medida que eu não estou bem e eu não promovo segurança psicológica, eu tenho potencialmente chance de contaminar esse ambiente e adoecer outras pessoas. Olha, eu queria voltar um pouquinho naquela minha introdução, só para não deixar nenhuma dúvida. Eu acho que hoje existe mais justificativa para adoecimento emocional do que tinha antigamente, por um motivo muito simples. A incerteza hoje é maior. Segundo, eu vou falar uma coisa assim, eu não sei como alguém de 30 anos de idade, pode estar recém-casado, sei lá, tem coragem de entrar num financiamento de 30 anos para um imóvel. Com emprego assim, e com nós, consultores, todos os três, com a incerteza da renda, é uma coisa que me choca. Outra coisa, o mundo digital, que é uma coisa que ainda não foi entendida na plenitude. Eu não vou chamar de malefício, porque tem virtudes pra caramba, como essa nós aqui, os três, mas o mundo digital, ele deu uma bagunçada na dinâmica do trabalho, que eu acho que acelera demais, e isso, o comando-controle mudou, né? O comando-controle hoje é muito mais dar uma meta, soca a meta e cobra a meta, e tem 30 reuniões rapidinho, não dá tempo de aprofundar nada, a pessoa sai da reunião assim, será que eu entendi o que eu tenho que fazer? E vai. Esse é um lado dos jovens. O lado dos coroas, o que eu vejo nos meus relacionamentos, o cara de 45 anos está velho e morre de medo de perder o emprego e sabe que não vai conseguir
vai ser dificílimo ele se recolocar, e ele sabe que vai viver até os 90 anos. Ou seja, tem mais 45 para sobreviver de um jeito ou de outro. E pior ainda, aqueles que nasceram, como eu, com a tatuagem de vida corporativa, que nunca vendeu nada, sempre teve a chancela do bancão atrás, olerite, de repente, assim, meu pai do céu, eu tenho que vender dia e noite. Ou seja, o jovem, por conta da velocidade e falta de apoio no sentido, apoio mesmo, do chefe, do líder, ser um coach dele, um mentor dele. E os coroas, que coroa já é 45 mais, não é 60, que não sabe se vai ter emprego amanhã e vai viver um monte ainda, vai depender do SUS. Ou seja, gente do céu, a insegurança está muito grande. Então a gente fala, esse tema me apaixona, o teu tema, né, a tua especialização. Concorda, Fábio? Você que está mais próximo da minha idade? Não, sem dúvida. Assim, embora eu concorde também com a Gisele, que eu falo assim, eu não sei se os dados comprovam que a gente tem mais casos de burnout, por exemplo, de doenças ligadas à ocupação, né, a ocupação profissional, do que tinha antes, porque talvez anteriormente eles não eram colocados como doenças ligadas à segurança psicológica, ou seja, doenças mentais, eram doenças mais físicas. Estava de outra forma, né, Fábio? Tinha outra automatização. Agora, por outro lado, eu acho que tem mais tensão no sistema. Né? E onde tem mais tensão no sistema, tem mais incerteza e, portanto, mais insegurança. Então, é quase como assim, existe um contexto de maior complexidade e, portanto, mais desafiador para você construir um ambiente de segurança psicológica. Porque tem um conflito geracional, sempre teve, né? Mas, assim, de alguma forma, acho que ele está mais agudo nesse momento, porque as mudanças, como eu falei, né, tem uma diferença, um descompasso muito grande entre o mundo corporativo e a sociedade. E acho que tem uma pressão sobre esse capitalismo, que hoje a gente chama de capitalismo de vigilância, né? Que está o tempo todo querendo saber o que a gente está fazendo, o que a gente está consumindo, o que a gente pensa, etc. Tal, que está gerando uma pressão adicional também emocional sobre todos nós. Estou lendo um livro chamado Foco Roubado, de um jornalista, depois eu lembro o nome dele aqui, mas que ele fala justamente sobre esse ambiente que a gente vive, e é considerado, não é só ele que fala sobre isso, né, sobre esse capitalismo de vigilância, essa sensação de você estar o tempo todo sendo observado. Não existia isso no passado, dessa forma. Você tinha lá o seu ambiente, você fazia o seu trabalho, etc. Tal, mas a sensação de uma vigilância 24/7, talvez você estivesse lá no trabalho, ali você está trabalhando presencialmente, seu chefe está vendo, você está trabalhando ou não. Agora é 24/7. Acho que isso é um tema que certamente está afetando a segurança psicológica. Porque você está o tempo todo precisando performar, mesmo quando você não está trabalhando. A vida virou uma vida de performance, nas redes sociais, no trabalho, na família, né? Meu pai era muito duro comigo, então eu tenho que ser agora um pai melhor, e aí uma pressão maior sobre mim, este pai perfeito, o super-herói na organização, o marido perfeito. Então, acho que esse composto, que para mim é de muito mais complexidade, gera mais tensão e, portanto, é um composto mais explosivo do ponto de vista de segurança psicológica, pelo menos essa dentro da minha perspectiva, né, do que eu observo como consultor, escutando sobretudo os meus coaches e mentis. E a gente vê as agendas cada vez mais sobrecarregadas, desse esgarçamento que a gente fala das relações de trabalho entre as fronteiras pessoal e profissional, que com a internet se dilui, o cara responde e-mail 1h da manhã, e as pessoas não se ligam mais. Quando a gente fala de promover ambientes e times, espaços colaborativos, porque segurança psicológica tem a ver com times, relações saudáveis e colaboração para aumento de resultado, a gente não tem tempo para que as pessoas cultivem isso no mundo corporativo, porque não tem agenda disponível para o camarada cultivar a relação. Ele está demandado, ele é um headcount, 3 headcounts que vieram 1. A maior parte das pessoas estão com agendas sobrecarregadas, porque a gente vai ver depois, em termos de adoecimento mental, que, né, a segurança psicológica tem essa coisa da fronteira com a saúde mental. Então, como é que se constrói um ambiente de colaboração, de conversas francas e difíceis, se eu não tenho tempo para maturar conversa nenhuma?
Se é tomada da caça, as pessoas estão na defensiva, porque elas têm que entregar resultado porque tem a faca no pescoço. Então, é desafiador, porque você tem que maturar. Tudo que você tem na vida de bom, você precisa de cultivo. E segurança psicológica é um tema profundo de cultivo. Você tem que conversar, voltar a ter conversa. Cara, o que a gente está errando enquanto time? Quais são os rituais de aprendizado que a gente tem? Quais são os contratos de time que a gente estabelece? Percebe quanto de diálogo que é nisso? É puro diálogo. E, Gisele, tem um tema, né? Eu gosto de trazer assim: a gente sempre tem tempo para aquilo que a gente considera essencial. Eu sei que é uma frase polêmica. E vou dar um exemplo rápido aqui, né? Quando eu tenho 2 filhos, um de 27 atualmente, outro de 22, mas quando o de 22 tinha lá seus 7, 8 anos de idade, a gente começou a observar que ele estava com um mau hálito, assim. Daí chamei ele, filho, o que está acontecendo aqui? Você está escovando os dentes? Ele honestamente, ele foi um momento de honestidade, eu falei, não. Por que você não está escovando os dentes? Porque eu estou sem tempo. Essa é uma história real. Né? E claro, ele tem uma atividade e tal. E foi interessante, porque ele tinha tempo para o videogame, ele tinha tempo para brincar, ele tinha tempo para estudar, mas não tinha tempo para escovar os dentes. Então a gente teve que mostrar para ele, através de vídeos e gráficos, bem mostrando cáries e dentes podres, etc. tal, a importância que era escovar os dentes. Porque na hora que ele deu importância a isso, ele arrumou tempo. Um dos últimos entrevistados, né, foi para o podcast número 6, que foi o Fábio Adiron. Ele é uma pessoa que lê muitos livros. E eu estava vivendo um momento assim de perda de atenção. Acho que é por isso que eu estou lendo um livro chamado que tem a ver com perda de foco, né, foco roubado. E ele falou, reserva 30... Todo mundo tem 30 minutos por dia para não fazer nada. Que você está usando para rede social. Se você usar 30 minutos por dia, só 30 minutos, vai ler 20 páginas por dia, vezes 30, em um mês você vai ter lido 600 páginas, e, portanto, pelo menos 3 livros. Pelo menos 3 livros, o livro tem 200 páginas. Então é interessante, né, porque assim, o que acontece nas organizações, que as pessoas não têm tempo, é sempre uma alegação, né? Elas estão usando o tempo delas, sobretudo líderes, para gerenciar tarefa. Não para gerenciar, eu vou usar a mesma palavra só para não gerenciar pessoas, porque a importância maior é dada para o gerenciamento de tarefas, ainda. Isso tem a ver com o deslocamento que eu falei que ainda é baixo. Se deslocou pouco para a lógica assim, você como líder, mais do que tudo, você gerencia pessoas. Então não tem como você não ter tempo para gerenciar pessoas se a essência do seu trabalho é esta. É meio como o meu filho, né? Não está claro, evidente ainda, na minha perspectiva, e não estou falando só que a culpa é do líder, é uma frase famosa da cultura ágil, né? Estruturas moldam comportamentos. Os sistemas estão dados para recompensar o líder que gerencia a tarefa. Execução. Não para aquele líder que gerencia pessoas. Eu não estou falando de gerenciar pessoas, aquele líder bonzinho, né? Porque logo vem, mas o líder não é para ser bonzinho, vem toda uma lógica que não é essa lógica que a gente está trazendo aqui, mas que é alguém que certamente tem tempo para conversar com as pessoas da sua equipe, seus pares, etc. Tem tempo para escutar, porque isto é a essência, é a natureza do fazer dele. Só que não é entendido dessa forma, e os sistemas de incentivo, eles não contribuem para que isso aconteça. Como eu fiz com meu filho, como a gente faz na educação, sistemas de incentivo também têm que ajudar. Estruturas moldam comportamentos, então sistemas precisam evoluir também, né? E eu queria entender um pouco o que vocês pensam sobre isso, mas entender um pouco o seu trabalho também, porque você matou a charada, né? Você vai lá, faz uma palestra, pronto, agora a gente tem segurança psicológica na organização. Gisele foi lá, fez uma palestra maravilhosa, todo mundo se emocionou, falou, é isso. E aí ela foi embora, deixou um milagre ali, um milagre. Nada muda. Nada muda. Eu acho que a gente tem 2 problemáticas, antes do Fer falar, que é a do indivíduo, porque a gente não se escuta, Fábio. A gente, né, quantas pessoas hoje fazem terapias, têm atenção voltada para si, percebem o próprio comportamento, escutam o outro atentamente. Nós estávamos falando de um livro aí, Foco Roubado, a nossa atenção vem sendo sequestrada, a gente está viciado em dopamina olhando as telas do celular, a gente está fugindo da gente mesmo, as conexões estão cada vez mais empobrecidas, então a gente já vive um adoecimento a nível individual e, obviamente, coletivo, social. Quando a gente vai para a organização que está focada na performance puramente, não constrói um ambiente saudável de relação como premissa de trabalho,
a gente tem um problema do sistema adoecido. Então, as pessoas que estão no seu próprio casulo e que não ouvem umas às outras e que não se ouvem, que não têm prontidão e maturidade, porque eu vejo em workshop de comunicação não violenta, em mediação de conflito, que está dentro da questão da segurança psicológica, quando você vai falar sobre pedido de ajuda, um líder que não consegue pedir ajuda para o time, como é que estabelece segurança psicológica se eu não tenho a humildade de entender que na minha posição como líder, o meu papel, além de servir, também é solicitar, também é dar espaço para a fala do outro. Nós não conseguimos fazer isso a nível de indivíduo, como é que nós vamos fazer isso a nível de time? Então, a gente ainda está muito primitivo, né? E aí vem a questão da organização. Cara, você tem que entregar meta, não tem espaço para ter... As reuniões estão sempre muito improdutivas, você não tem espaço de colaboração e co-construção, criação. Quem tem agenda de ócio numa organização para produzir, para pensar, para criar, para discutir? Não, vamos fazer aqui um brainstorming de conversas difíceis para problemática X que a gente teve, que a gente não resolveu. Não, vai para debaixo do tapete, alguém vai dar um jeito, vai ter a solução e ninguém vai ter aprendido enquanto indivíduo a se relacionar e ter uma dinâmica diferente. Vai esbarrar em outro erro e vão vir os novos problemas de relacionamento. Então, as dinâmicas estão adoecidas. E aí você vai fazer uma palestra de segurança psicológica com a expectativa de que as pessoas saiam transformadas? Sinto dizer, temos mais desafios pela frente do que... Eu digo que uma boa palestra de segurança psicológica, um workshop, é aquele capaz não de deixar as pessoas motivadas, mas provocadas. Uhum. Porque o desafio é da reflexão. Incomodadas, né? Incomodadas é a melhor palavra, exato. Né? Se as políticas corporativas elas não forem promotoras, né? Não tiverem como base o respeito, não tiverem essa questão... É muito que fala da hierarquia, né? Quando você tem uma reunião para tratar um problema, é só cacique que fala? Como que essa fala é distribuída? Existe equidade de fala? Todo mundo tem direito a colocar a voz numa mesa? Por aí você vê o quanto que essa cultura é saudável em termos de, inclusive, de segurança. Falo que não existe cultura de segurança psicológica porque ela está formada dentro de times, né? E vai permeando a sua organização. Mas existe uma cultura que propicia que essa empresa tenha segurança psicológica a partir dos seus ritos, do seu formato de gestão, do que ela não aceita, porque segurança psicológica é sobre o que é permitido nessa organização. Como que o assédio é tratado, como que o preconceito é tratado. E você falou numa reunião, se todo mundo pode falar sem medo. Boa! Sem represálias, sem medo de ser mandado demitido. Aquele olhar assim, do chefe, né? Tipo, porra, como assim, meu? E aí eu preciso dizer que, de vez em quando, eu trago o tema da provocação do mito ou realidade, né? Porque quando eu vejo certos CEOs que são super influencers hoje e tudo mais, apregoando jornadas de 60, 70, 80 horas, super orgulhosos, né? Dizendo que as pessoas estão lá só para rentabilizar o acionista, etc. Tal, que aqui todo mundo dá um duro danado, todo mundo bate palma para esse cara, tal, fala... Houston, né? A gente tem um problema, porque começa com a crença, né? Se eu acredito ainda nesse modelo Mad Men, aquela coisa que para mim mas Mad Men é um cara de 40 e poucos anos falando isso. Então, assim, é assustador, porque um monte de gente batendo palma, tal, querendo ser essa pessoa, querendo ser esse carrasco um dia, né? Porque para mim isso não é papel de um líder, é papel de um carrasco acreditar que em pleno 2025 me orgulhar de aqui na minha empresa as pessoas trabalham 60, 70, 80 horas semanais. Então, acho que a gente tem um problema que é estrutural, mas está lá no centro, né? Pessoas ainda acreditam nesse modelo, que é só na base do sacrifício você chega em algum lugar. E da competitividade, porque o que acontece, quando a gente fala de segurança psicológica, a gente está falando do oposto de competitividade, a gente está falando de trabalhar em colaboração para a entrega do resultado. Não é sobre canibalismo. Um atacar o outro. E muitas culturas corporativas estimularam, até o momento que a gente viu hoje, né, o número de adoecimento, o canibalismo. A história da meritocracia é: você só vai chegar lá no bônus se 10 não chegarem. E aí não há colaboração, né? Nesse ambiente não há colaboração, porque eu entendo que o outro é meu adversário. A gente ainda vive como predomínio nas organizações relações meramente utilitárias. Você, minha equipe, é útil para mim porque vocês entregam as tarefas e os resultados que eu preciso para eu ganhar meu bônus.
Você, líder, é útil para mim porque você me dá o mérito que eu quero para crescer. Então, nesse lugar, é um lugar de desumanização. E a gente precisa evoluir das relações utilitárias para as relações de compromisso, respeito, admiração mútua. Porque essas são relações de produção de abundância, de inovação. Basicamente, são ambientes de segurança psicológica. Exato. O meu papel como líder não é cuidar da tarefa nem do resultado. O meu papel como líder é cuidar das pessoas para que elas entreguem o resultado. Só que quando a gente fala isso, parece que tem um grilo falante ali do mal, falando assim, paternalismo, olha que feio, cultura paternalista, né? Mas o que eu acho que tem também, Fábio, num outro extremo, a gente romantizando também a cultura, as relações. Uma coisa que eu não gosto, não tem quem vai me ouvir aqui, né, me desculpe, mas eu realmente não gosto, o RH lover, a família, essa coisa de ver a empresa como família, para mim, eu não acredito nesse formato. Então a gente saiu de um extremo onde a gente é meros operários e máquinas no tabuleiro de xadrez, para todo mundo uma grande família. Eu acho que a gente tem que entender que as relações têm que trazer boas experiências, crescimento e aprendizado mútuo, que a gente recebe e devolve para a organização, mas sai um ser humano melhor dessa organização que entrou, e um profissional melhor, sem a romantização de que a gente vai ter que se amar, de que a gente vai ter que frequentar a casa, de que a gente ama essa empresa e vai tatuar o nome da empresa no braço. Eu acho também que a gente misturou um pouco as coisas. Né? São relações profissionais, são um contrato de trabalho, a gente vai embora, deixa a empresa troca a gente por outra pessoa, e está tudo certo. Né? Como é que a gente faz essa jornada enquanto a gente está nessa empresa? É sobre isso que a gente tem que discutir, porque a gente vai poder ir embora, e que bom que a gente vai poder ir embora, e que bom que a gente vai ver outros ciclos. Não sei o que o Fer pensa a respeito disso. Eu sou muito duro com relação a isso. Por exemplo, assim, a gente vê no LinkedIn, né, nos anúncios de emprego, eles oferecendo Zen Club, oferecendo terapia X, criam o cargo de Chief Happiness Officer. O que eu vejo isso é a organização dizendo, olha, o que te adoece, eu não vou mudar. Eu vou te oferecer uns paliativos aí, e boa sorte, porque o pau vai continuar comendo aqui. E assim, eu tenho poucas certezas na vida. Uma delas é que o capitalismo ele entrou num processo autofágico, turbinado, é uma dupla turbina, né? Um é do lado financeiro, que o capitalismo financeiro deu um takeover no capitalismo industrial, que a gente conheceu. Então, tudo é meta financeira, é valor da ação na bolsa, você está entre os bilionários da Forbes, esse tipo de coisa. E, do outro lado, você tem a tecnologia, que permitiu a aceleração dos processos. Né? E, então, você tem metas absurdas, que você tem que entregar trimestralmente, se é empresa de capital aberto, e você tem um enabler, né, que faz com que você trabalhe por 5 pessoas, que nem vocês comentaram há pouco. Esse processo é absolutamente doentio. A empresa está disposta a mexer nisso? Eu acho que nenhuma. Elas estão te dando o quê? Vai lá fazer academia, Gympass, vai lá fazer terapia. Tem o Chief Happiness Officer, que é uma função que é quase... Eu tenho amigo que faz isso, né? Mas é quase ofensivo, né? Porque, assim, é um ambiente infeliz e eu vou botar uma pessoa para trazer felicidade... Pelo amor de Deus. Em relação aos benefícios, eu não concordo contigo, porque eu penso que uma empresa consciente, inclusive do retorno que o colaborador vai dar, está consciente em relação à promoção da saúde, não só ao preventivo e não só ao corretivo. Então, à medida que eu tenho uma boa refeição na minha empresa e que eu propicio que você faça atividade física fornecendo Gympass para que você não use, né, a questão da prioridade de escovar o dente, não use o seu dinheiro para outra coisa e passe sim a fazer atividade física, eu começo a investir num plano, num convênio com a academia, eu te dou um convênio médico, eu invisto para que você faça terapia, eu entendo isso como prevenção. Eu entendo que eu estou contribuindo, desde que, obviamente, isso não seja um anestesiamento, um amortecedor para aquilo que eu já sei que você vai encarar aqui, como você bem trouxe, e que eu quero que você tome aí uma pílulazinha dourada para encarar a realidade. Tirando esse fato,
Se eu for uma empresa um pouco mais consciente, tudo isso é muito legal como prevenção. Quando a gente olha para a saúde integral, qualidade de sono, eu falo que um bom dia de trabalho começa na cama. Se você não dorme bem, você não tem um dia produtivo. Então, quando a gente olha para a medicina de estilo de vida, por exemplo, que é uma pós que eu faço no Einstein, a gente tem que ver controle de tabaco, sono, alimentação, atividade física. O quanto mais as empresas investirem em promoção e cuidarem dos pilares integralmente da nossa saúde, maior disposição e vitalidade para a gente se entregar à organização. Eu digo, não é se matar pela organização, mas estar inteira e saudável para ela, mais ela vai ter retorno. E a sociedade ganha com gente mais saudável, com menos abstenteísmo, com menos consumo de sinistralidade, menos ida ao hospital. Então tem um monte de coisa que eu vejo com bons olhos, desde que isso seja feito não como paliativo para o meu problema. Eu estou fazendo aqui uma manobra de conserto, porque isso aqui é o Vietnã. Mas com uma ação consciente, a minha cultura direcionada. Então aqui eu tenho uma cultura de saúde promotora. Então, o que eu vou fazer para cuidar dos colaboradores? Ter uma refeição saudável no meu refeitório vai ser uma premissa. Mitigar o assédio vai ser uma premissa. Ter um ambiente onde os times trabalhem a segurança psicológica, lidem com os erros e possam inovar e se engajar vai ser uma premissa. O que acontece é que tudo isso demora tempo, como a gente começou esse podcast falando, investimento, e as empresas querem investir tiro curto, gastar pouco, aumentar resultado, pressionar as pessoas, e aí vira o ratinho na barrinha. Nossa, eu fiz 2 palestras de segurança psicológica aqui, Gisele, mas as pessoas não mudam. Claro, claro. Exato, porque todo o sistema não colabora para aquilo que está promovendo. Exato. Ele é anti aquilo. Não, vira uma cortina de fumaça, muitas vezes, para os temas que você não quer conversar. Você não quer conversar sobre a escala 6:1, você não quer conversar sobre a volta para o presencial, porque você desconfia que as pessoas não vão trabalhar, e você tem que ficar olhando para elas para ver se elas trabalham direito. Então, esses são os temas que uma empresa que tem segurança psicológica precisa estar aberta para conversar, porque senão eu dou lá o Gympass, mas os funcionários não têm nem tempo para usufruir do Gympass. Eu lembro que o Google, durante um bom tempo, eu nem sei se ainda existe, tinha um benefício que você tinha um percentual de tempo para você usar para você mesmo. Livre, tempo livre. 10% do tempo, então você faz o que você quiser na carga de horas de trabalho. Quantas pessoas usavam esse tempo? Aí vira cortina de fumaça, vira paliativo, vira marketing, vira o que a gente trouxe antes, uma bullshitagem, né? Mito ou realidade. Exatamente. Agora, se é dentro de um espectro de ações estruturantes e estruturadas, onde eu estou olhando sistemas, estou olhando crenças e comportamentos, estou olhando espaços onde a gente vai poder descobrir coisas que a gente não está conseguindo ver, porque segurança psicológica permite que as pessoas tragam perspectivas que seriam impossíveis de serem trazidas dentro de um lugar muito onde é perigoso você trazer suas perspectivas. Então, se a gente está falando de algo dessa natureza, a gente está falando que a gente está de verdade, acredito eu, construindo um ambiente, muito mais uma cultura, eu concordo com você, né? Um ambiente onde as pessoas podem falar que aqui eu tenho segurança para manifestar minhas perspectivas, aqui eu tenho segurança para errar, para questionar. Colocando na ferida, desafiar. Agora, curiosidade, você fez uma carreira executiva e com 30 e poucos anos você resolveu dar guinada, foi isso? 36, por que você deu a guinada e por que você escolheu esse tema de segurança psicológica? O que te chamou? Acho que a gente estava conversando no Esquenta, acho que para a gente é importante saber também. Por que alguém com 30 e poucos anos resolve empreender e logo escolher um tema tão complexo como a segurança psicológica? Eu sei que não é só isso que você faz, mas como algo que você se especializou. Eu acho que eu sempre fui uma inconformada com o mundo corporativo, né? Eu comecei jovem em estágio numa prefeitura da cidade que eu estava, depois logo eu entrei numa indústria frigorífica, e eu sempre me vi muito fora, não me encaixava quando a gente fala de segurança. A gente fala, inclusive, dessa sensação de pertencimento das organizações. E vou contar aqui abertamente nesse papo, eu não estava mais afim de fazer curva forçada, avaliação de desempenho e discussões que invariavelmente não mudavam a vida das pessoas. Eu me sentia um pouco aquele ratinho na ratoeira, tentando escapar dele, entendendo, eu acho que eu estou o problema, que eu estou andando de ré nessa rodinha porque eu não estou concordando com o sistema. E eu falei, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que pular dessa rodinha aqui e fazer alguma outra coisa, ou me conformar que essa é a roleta. Mas o inconformismo não vinha porque eu estava
eu acho que eu senti uma espécie de adoecimento com essa coisa de, ó, o jogo é isso aqui, querida, você não é a dona da empresa, você é a funcionária, ó, as cartas são essas. Aí eu, não, pera um pouquinho, eu preciso usar o meu inconformismo para tentar levar transformação, impacto para as pessoas, para as empresas, de uma forma que eu acredito. E aí veio a coisa do divisor de águas e sem glamour, tá? Eu não vou transformar o mundo, mas que pequenos mundos e que poucas vidas eu posso levar aquilo que eu acredito. Então, não vai ser aqui, não vai ser lá, porque o CEO aqui quer assim, o CEO lá quer assim. Então, deixa eu tentar aí ser uma agente do meu jeito. E aí veio a virada. Eu estava, né, trabalhando no OBA, de gerente, pedi demissão, e falei, vou me aventurar a fazer o que eu acredito. E cá estou. Tem um conto maravilhoso do Saramago, chamado Conto da Ilha Desconhecida, que é um livrinho pequenininho, mas potente para burro, que ele fala para você reconhecer a ilha, às vezes você precisa sair da ilha. Eu não tenho como ver a ilha se eu estou na ilha. É aquela coisa do aquário, do peixe no aquário. Às vezes, adotar uma carreira empreendedora é uma maneira de ter uma visão mais precisa e ampla, abrangente e profunda também, sobre aquele universo onde você antes atuava, como empregada. Você está ali no meio, ali, no emaranhado. Então, é quase como se desse um passo ao lado. Agora eu tenho uma visão mais ampla, melhor. Não, eu nunca acho que é totalmente imparcial, né? Assim, acho que como jornalista, eu não defendo a imparcialidade, eu defendo a isenção, que é uma outra lógica. Eu escuto várias opiniões, mas, no fundo, a imparcialidade, eu sempre vou trazer o meu recorte. Sim, visão de mundo, né? Vai emprestar ela, não vai ter jeito. Não vai ter jeito. Mas esse lugar de olhar mais amplo e aí talvez conseguir enxergar pequenas brechas no sistema, e acho que é um pouco o que você está trazendo aqui, é um pouco que conversa muito com a forma também como a gente atua aqui no Age Free World. Quais são as pequenas brechas nas conversas que a gente tem com as pessoas, que a gente vai hackeando, vai descobrindo no sistema, e aí tem vou brincar aqui, é quase uma esquizofrenia, porque assim, eu tenho que me emaranhar de vez em quando para sentir. Entranhar lá naquela empresa para entender aquela dor, deixa eu beber essa fonte. E aí, dar um passo ao lado por meio de reflexão, meditação, por conversas amplificadoras como esta, por leituras, para poder, a partir daquilo que eu senti, que eu faço parte também, descobrir algum tipo de caminho, algum tipo de passo possível para ajudar esse sistema a deslocar, a evoluir, portanto, ampliar sua consciência. Eu acho que teve uma expansão do eu em horizonte de vida, de entender que você não é só o que você faz, você não é só a sua carreira, você fica muito mais aberto para o aprendizado, embora você seja, né, eu sempre fui estudiosa, gostei de fazer pós, aquilo, você tem uma expansão de, cara, o mundo está muito além daquela mesinha que eu estava lá, das reuniões que eu tinha, a gente tem, eu falo que eu tive uma expansão do meu eu, muito grande, com a aventura de empreender e com o desafio, né, de ser gente grande que é empreender. Então, eu digo, é uma jornada desafiadora, mas bonita, porque você renasce enquanto pessoa, você reinventa enquanto indivíduo, né? É a mais absoluta verdade. E aí fica a pergunta, por que as organizações estão matando tanto a nossa capacidade criativa? O que acontece que é só uma meta lá e todo mundo sai em disparada, é quase proibido pensar, proibido refletir, proibido questionar. Então, assim, está um trabalho intelectualmente pobre, como nunca foi, né? Novamente, usando da minha perspectiva longa, né? De vários setores que eu vi. Então, assim, as pessoas saem e remoçam. Eu tive um CEO que ele devia ter na época uns 60 e pouco, como eu tenho hoje, na época eu era novinho. Aquele homem pediu demissão da presidência do banco, porque era um inferno o jogo político dele, que ele sofria de alguns caras de baixo e dos de cima, foi uma fase muito ruim na carreira dele, que era brilhante. Olha, quando eu reencontrei ele, 3 meses depois, o cara parecia que tinha sido 3 meses num spa, sabe, assim, remoçado, sorridente. Tem tudo a ver com segurança psicológica, porque quando você fala de segurança psicológica, você fala de um espaço, de um lugar, e aí eu digo não um lugar só físico, mas um espaço de relacionamento, onde eu tenho permissão para ser eu. Em que lugar a gente tem mais permissão para ser eu?
em que lugar a gente tem? Essa é a pergunta. Empreendendo, a gente tem um pouco mais dessa liberdade, embora a gente tenha que se moldar aos clientes que a gente está, né, as coisas não são tão simplistas, mas a gente tem mais liberdade para dizer os nossos limites, nosso formato de ser, até nosso cartão, né, como é que eu me apresento para o mundo. E na vida corporativa você tem, vamos dizer aqui, uma moldeira, onde você tem que entrar e se virar um líquido ali, uma moeba, né, que as crianças brincam, e se encaixotar naquilo. Que é algo mais adoecedor do que você tornar um formato que às vezes você não é, porque, além de tudo, não é só você se adaptar, é você pertencer para sobreviver. E se você for muito diferente da tribo, você é expelido. É natural. Né? Então, acho que quando você sai da dinâmica corporativa e tem um pouco mais de liberdade para ser, que é o que as empresas matam quando você fala mata o penso, mata a criatividade, porque muita gente pensando, você não consegue administrar, né? Então, comando e controle é só para quem não pensa. Então, quanto menos pessoas pensarem, mais gente mandar e a gente obedecer, é mais fluido e mais fácil do comando prevalecer. Então, e quando as pessoas saem, ela fala, posso pensar, posso ser eu, posso questionar. Isso traz uma leveza, porque é da espécie o desejo de contribuição, de criar, de ser útil. Se você for hoje numa fábrica e for num setor de logística de carregamento, você vai encontrar, vamos pensar aí, que seja um homem carregando caixa que tem o desejo de contribuir, de aprender, de ser ele, de dar ideia. E a gente mata isso, né? Para ficar fácil da gente adestrar. E aí é um baita dilema, Gisele e Fernando, porque as empresas e suas lideranças, quando a gente fala empresa, parece que é uma entidade, as lideranças das organizações, elas estão sendo super pressionadas para transformar o seu negócio, transformar suas organizações por todos os lados. No fundo, elas sabem que elas precisam transformar, mas elas não sabem como fazer e, portanto, qualquer pensamento mais crítico se torna uma ameaça do ponto de vista biológico, fisiológico. Então, é claro que é difícil você ter um ambiente de segurança psicológica que favoreça o questionamento, o pensamento crítico, quando ele também é visto pelas lideranças como uma ameaça. Ninguém quer se sentir ameaçado. É pouca conexão, né? Pouca construção de relacionamento, empatia, preocupação com o outro, pouca escuta. Um bom líder, para mim, é aquele que é capaz de primeiro lugar, dar conta e lidar com ele. Lidar com os seus próprios demônios, com as suas frustrações. Tem muito gestor que está esparramando para o seu time a sua incompetência, a sua ineficiência, a sua incapacidade de escuta. E a agressão e o ego são armaduras de pessoas frágeis. E vamos lá, gente, não é mais só o analista que está pressionado e desmonta. Presidente, se for... Todo mundo. Tudo tomando remédio. Está todo tomando remédio. Por isso que eu digo, essa autofagia vem lá de cima. E eles são os primeiros a sentirem. Porque não entrega o resultado. Está com a carreira comprometida, o bônus bilionário não vem, e fica patinando e patinando. Está feia a coisa. E sem querer entornar esse caldo, abafar esse foguinho que apareceu aqui no finalzinho, a gente estava chegando ao final, só ação individual, infelizmente, não basta. A gente vai ter que olhar para os sistemas, ter mudanças estruturais também, porque senão vira, sem perceber, aquela coisa assim, basta você querer que você muda. Você precisa fazer algo e a gente vai precisar fazer algo juntos, de olhar para esse sistema que está apodrecido já, não está gerando abundância para ninguém, ou para uma meia dúzia, talvez, né, mas para muito poucas pessoas, a gente vai precisar olhar para esse sistema e fazer mudanças estruturais, porque senão os indivíduos vão se cansar também, porque o sistema continua estimulando um caminho... Você disse um ponto muito importante, eu estava falando de a gente olhar para dentro do indivíduo, mas olhar até para a gente ter consciência do que aceitar, de como lidar, de ter lucidez. Está com consciência bem esclarecida, lucidez mesmo. Agora, tem toda uma lição de casa que ela é muito maior do que o indivíduo que não tem poder de fazer uma mudança grande nesse sistema. E a minha fala aqui não foi no sentido meio poliana de, olha, se conheça e que você muda a realidade da companhia. Se conheça, porque se você conhece o seu corpo, os seus sinais, você vai... Seus limites. Menos vulnerável para um burnout, exatamente. Mais pronto para poder pedir ajuda no caso de
de adoecimento e até de manter relações saudáveis, então falando de segurança psicológica. Então, isso é para você estar melhor e produzir relações melhores, mas obviamente se a dinâmica e se o sistema estiver adoecido, dificilmente você vai conseguir combater esse sistema. E talvez exercitar uma outra pergunta. A gente sempre pergunta assim, qual é o seu limite? E talvez tenha uma pergunta que evolui para qual é a sua medida? Porque quando você faz a pergunta de qual é o seu limite, provavelmente você já ultrapassou o limite. E cada um de nós tem uma medida. Qual que é a medida que eu trabalho de maneira saudável? Que é a sua medida, você tem uma medida. A medida onde você se encaixa na vida, no seu trabalho, nas relações. Quando você fala de limite, você já está ali na periferia. Não, qual é o seu centro, né? Então, eu acho que a gente... adorei essa conversa aqui, a gente vai ter que fazer um desfecho nela aqui. Eu sempre tenho essa missão inglória, mas eu acho que a coisa mais importante para mim é você manter vivo o processo reflexivo. A pergunta. Excelente. Ou pensar em novas perguntas que ajudam você a refletir diferente. Então, qual é a medida? Para mim, muitas vezes me ajuda... Mas qual é a sua medida nessa situação, Fábio? A minha medida é aqui, ó. É aqui que eu estou inteiro. Aqui eu já estou na concessão, já estou no sacrifício, estou à beira do limite. Não é um bom lugar para estar. Qualquer ser vivo é submetido a momentos de estresse importantes para testar os seus limites e poder evoluir. Mas quando a gente faz isso muito consistentemente, frequentemente, a gente acho que não tem como, né? A gente vai adoecer. Eu adoeci. Eu sou um exemplo vivo. Você adoeceu. Eu adoeci já, também. Talvez seja a questão que a gente trouxe aqui de sair um pouco da ilha, se observar, pausar, refletir, né? E entender como é que você está dentro desse ambiente, como é que você está cultivando as suas relações, o que é o trabalho para você, que é o exercício que nós estamos fazendo como empreendedores, é sair e além do trabalho, para além do trabalho. Você vai sair de maca. Se você não entrar no seu próprio eixo, você vai sair de maca. Então saia inteiro. Se tiver que sair, saia antes de adoecer. Se tiver que revisitar a vida, revisite antes de adoecer. Então, esse autoconhecimento, essa autoobservação é um grande deliverable que a gente tem dessa nossa conversa, que poderia durar o dia inteiro cá entre nós. Poderia. Mas eu queria, olha, Gisele, te agradecer profundamente, fico muito feliz de você ter reservado até um espaçozinho aí no final das suas férias para conversar com a gente sobre um tema que já ficou evidente, não é caro só para você, mas a nós e espero a todos os nossos ouvintes e espectadores aqui do nosso podcast. Agradeço também a todo mundo que vem nos acompanhando. Continuem seguindo a gente no LinkedIn, que a gente está sempre lá divulgando artigos e também trazendo as novidades sobre o podcast e também sobre o videocast no YouTube, podcast no Spotify. E acho que a gente vai encerrando mais um encontro aqui, felizes da vida pela conversa de alto nível que a gente teve. E agradeço mais uma vez, Gisele. Muito, muito obrigado. Eu que agradeço de começar o meu ano, porque eu estou acabando as minhas férias aqui da Bahia e voltando para Ativa com um papo tão bom quanto esse. Acho que a gente tem muitos outros papos para desdobrar em cima dessa conversa, porque esse tema cabe muita coisa para a gente discutir. Ficaria aqui esse restinho de tarde, né? Mas não virão outras oportunidades para a gente discutir. Então, meu super obrigada para as pessoas que estão nos acompanhando e para o convite aí da dupla. Legal, Gi. Obrigado de novo. Parabéns pela tua trajetória tão brilhante. E semana que vem tem mais algum craque do perfil da Gisele, tá bom, turma? Valeu! Bora lá, obrigada, gente. Tchau, tchau, até logo mais.